Então, ele diz que o design das tecnologias é um fator estruturante na democracia, né? Que de como a tecnologia foi construída, ela está constituindo as estruturas sociopolíticas na sociedade. E isso se transforma numa grande ferramenta para a exclusão da maioria da população em decisões antidemocráticas. Isso é um panorama geral, mas eu vou me aprofundar mais, né, nos blocos e itens do livro, tá? Ele debate durante o livro muito determinados autores que eu vou citar aqui para vocês, né? Então, o Lukács e os autores da Escola de Frankfurt, eu separei o Lukács porque ele debate bastante a teoria da reificação, né? Iluminação totalitária e a unidimensionalidade desses autores, né? E ele diz que isso demonstra uma conquista da natureza pelo homem, não de uma maneira metafísica, né? Mas sim no método de dominação social, tá bom? Aí ele passa pelo Marcuse, pelo Foucault, e ele pega conceitos que eles se assemelham, né, nos conceitos, nas ideias dele, né? Então ele joga uma luz, né, na teoria do Marcuse e do Foucault, quando eles tratam da tecnologia como uma expressão do desenvolvimento histórico, né, do paradigma de dominação, né, na racionalidade dentro dos conflitos sociais e de tensões internas ocasionadas pelo desenho das tecnologias, como método também, lá desde das revoluções industriais, né? Ele também fala do Gilbert Simondon, né? Eu não sei se eu pronunciei corretamente, né? Na questão da concretização, que ele debate, né? Eu vou mais para frente comentar de novo, mas é só fazendo esse levantamento prévio, né? Que ele fala que a concretização é uma descoberta desse amálgama das tecnologias em diversos ambientes, né? E de como ele vai situando as tecnologias ao longo do tempo para projetos que vão se integrando de naturezas diferentes, mas sempre com não sei se dá para chamar de um devir igual, sabe? Sempre em relação a como o desenho dela foi feito, né? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. E também ele fala muito do Maturana e do Varela, e em relação também àquele livro que o Abel nos apresentou, né? Understanding Computers and Cognition, né? Com Flores e do Winowar, que ele fala que a cognição não é uma construção, né, de representações no cérebro, que ela é uma padronização do comportamento, né? E todos esses autores, esses conceitos principais desses autores, ele vai usando para embasar as teorias que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, né? Ao longo do livro. Eu também, pessoal, Ellen, depois no final, né, eu queria também ouvir um feedback, porque às vezes eu tenho uma visão meio, às vezes, equivocada sobre alguns conceitos, tá? Então, aí depois pode falar, tipo, não é isso, tá bom? Às vezes eu fico um pouco confuso para vocês entenderem, né? Mas Oi? Fica tranquilo, tá tudo bem. Tá. Então, eu trouxe um pouco dos argumentos que ele traz no livro, né? Ele tenta, no primeiro capítulo, ele construir um modelo, quando ele já levantou esses problemas da crítica, né, do capitalismo, da tecnologia sendo usada para controle da sociedade, né? Ele vai tentar trazer conceitos como uma construção de um modelo de transição para o socialismo, né? Baseado no protagonismo da cultura nesse desenho da tecnologia, num processo conjunto do design tecnológico. Aí eu também não vou me alongar tanto em tantos conceitos, né? Mas ele fala que
o principal desafio dele no livro é tentar descontextualizar certos clichês, né, na relação da tecnologia, da racionalidade e da democracia, né? Ele quer ter uma possibilidade de uma reforma radical da sociedade industrial, a partir do design das tecnologias de produção, né? Então, ele fala da degradação do trabalho, né, da educação do meio ambiente, que a degradação, né, do trabalho de educação no meio ambiente não está enraizado na tecnologia, né, mas nos valores antidemocráticos que governam o desenvolvimento tecnológico, né? E isso também contribui bastante, por exemplo, para a minha pesquisa. Eu acho que dá para trazer muito para a contemporaneidade essa questão, né? Dos valores antidemocráticos no desenvolvimento das tecnologias, né? E que as reformas que ignoram esse fato, né? Se a gente constrói as tecnologias, se a gente faz o desenho, né? Ignorando os valores que estão governando a tecnologia, a gente sempre vai caminhar contra uma emancipação popular e um bem-estar geral, né? Sempre vai ser um controle, né, da elite. Então, ele tenta trazer ainda ali na introdução a reflexão do papel social da tecnologia na sociedade, né? E uma visão não determinista. Aqui eu trouxe um slide dos capítulos, né? Mas eu não vou falar, como é que fala? Falar todos os capítulos, né? Mas era só para ter uma ideia da temática, né? Então, ele começa a falar das variedades de teoria, né? Então, ele traz a teoria instrumental, que é a visão dominante da tecnologia atualmente, né? Que é a visão da tecnologia como subversiviente a valores estabelecidos em outras esferas sociais. Por exemplo, trabalho ou cultura, tá? Que por exemplo, que a tecnologia está a serviço da sociedade. É vista como uma mera ferramenta, como se ela fosse neutra. Essa é a teoria instrumental. Mas a teoria que ele mais se assemelha, e depois ele vai debatendo, é a teoria substantiva, que ele fala que a tecnologia não é neutra, né? Pronto. Ela possui os valores competitivos, né? E ela afirma que o emprego da tecnologia faz a humanidade e a natureza terem consequências mais conflitantes, né? Ela nega essa neutralidade da tecnologia. Aí ele fala que a teoria substantiva, mais conhecida através do escrito do Heidegger, né? Argumenta que a tecnologia constitui um novo sistema cultural que reestrutura todo o mundo social como objeto de controle. Ele também fala de algumas outras vertentes, né, como os limites morais dentro dessas variedades da tecnologia, né? Mas ele sempre está contrapondo, por exemplo, os teóricos conservadores, né? Falando, por exemplo, do Heidegger, que condena a redução da nossa existência ética, política, humana como um instrumento para a obtenção da riqueza, né? E se preocupa com a subversão das instituições democráticas para a tecnologia. Aí ele já contrapõe com Habermas, que vai argumentar que a vida pública das sociedades democráticas pressupõe o compromisso dos cidadãos de se engajar em argumentos racionais. Então, ele sempre vai colocando eles em atrito, né? E sempre concordando também com a visão teórica dele da teoria crítica, né? Na visão progressista, né? Aí ele traz os limites políticos, né, das variedades da tecnologia, de como a tecnologia tem um uso instrumental nessa construção política. Eu vou correr aqui um pouco, gente, que não estou nem na metade, tá? Para a teoria crítica, né,
o Finberg, ele fala que a forma dominante da racionalidade tecnológica, ela não é uma ideologia e nem um reflexo neutro das leis naturais. Então, ele fala que a tecnologia ela está situada nessa intersecção entre a ideologia e a técnica, onde as duas vão se unir para fazer esse controle, né? A visão da teoria crítica, dos seres humanos e dos recursos, né? Então, ele chama essa questão da interseccionalidade de códigos técnicos, tá? E o que ele vai chamar, né, de códigos, né? Ele vai falar que esses códigos sedimentam, invisivelmente, valores e interesses, regras e procedimentos nesse design dos dispositivos, dos artefatos, tá? E que elas vão rotinizar essa busca do poder e da vantagem por hegemonias dominantes, tá? Essa visão da teoria crítica. Eu não sei se ficou um pouco confuso, mas eu achei que esse é um fator importante dos códigos técnicos que ele cita, né? E aí, ele, lembrando das teorias instrumentais, né? Ele fala que a teoria crítica ela vai negar a modernidade, né? Seja exemplificada nas culturas, né? Autoritárias, consumistas, tá? E a escolha da civilização não é decidida pela tecnologia autônoma, mas pode ser afetada pela ação humana, né? E aí ele fala que nesse contexto ela se assemelha ao instrumentalismo, porque ela recusa que ela é fatalista. Só que aí ele nega isso e ele fala que ela vai sair desse ponto do instrumentalismo e vai rejeitar a neutralidade da tecnologia, tá? E ela vai dizer que a racionalidade da tecnologia se tornou uma racionalidade política. Aqui eu vou pular um pouco, porque é muita coisa, um pouco... Eu acho que vai ficar um pouco confuso, né? Aí vai ter a parte 1, né, que ele vai falar do marxismo até a crítica radical, né? Falando do Marx, conjuntando uma crítica filosófica da alienação com as aspirações do movimento operário, né? E ele vai dizer que a crítica dele não vai completar, não foi completada por uma política socialista da tecnologia, né? Que ele vai fazer que Marx tem uma profunda contradição com a crítica do capitalismo e no desenho das tecnologias, né? Ali no caso da maquinaria, né? E dos movimentos operários. Aí ele passa ali por essa crítica e ele aqui um momento importante, né? Que eu acho que cabe bem, por exemplo, no meu trabalho, que ele tem um capítulo do viés da tecnologia, né? Então, ele fala dos meios e dos fins, né? Que a teoria instrumentalista da tecnologia, ela vai acreditar que os sujeitos da ação, né? O trabalhador, o Estado, podem ser definidos independentemente dos seus meios. Só que, na realidade, os sujeitos meios estão dialeticamente entrelaçados, né? O exército, ele dá um exemplo, né? O exército não é meramente relacionado acidentalmente com suas armas, mas é estruturado em torno das atividades que elas sustentam, né? Da mesma forma, a escola usa os seus professores ou seus conhecimentos como meios para seus objetivos educacionais, mas é constituída como ator por esses meios. Então, ele fala que não dá para separar uma coisa da outra, né? É a relação dialética entre eles. Então, no caso da tecnologia, né? E também fala como é um paradoxo, né? De reforma a partir de cima, uma vez que a tecnologia não é neutra, mas fundamentalmente tendenciosa para uma determinada hegemonia. Aí ele fala da racionalidade tecnológica, né? Que ele vai citar que Marcuse argumenta que as formas predominantes de tecnologia estão sujeitas ao mesmo tipo de crítica, que quando igual ao que o Marx aplica ao mercado, né? E ele fala que a racionalidade tecnológica constitui a base para o controle da sociedade pela elite. Ele está sempre batendo nesse ponto, né?
Ele fala que existem dois principais tipos de vieses, né? O substantivo e o formal. O viés substantivo, ele é baseado na aplicação de padrões desiguais. É o mais explícito. Por exemplo, vamos supor esse que eu trago, que é o do racismo na inteligência artificial, na vigilância no espaço urbano, né? Ele se encaixaria no viés substantivo, que ele está associado ao preconceito, normas explícitas que discriminam pessoas de diferentes classes, raças, sexos e racionalidades, né? Diferente do viés formal, que ele não é um preconceito, né? Explícito. Então, por exemplo, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem acesso a uma defesa, mas a gente sabe que só uma parcela pode pagar para ser bem representado, por exemplo, num caso de representação legal, né? Então, é um preconceito normalizado dentro da sociedade, é o viés formal da tecnologia que ele fala. Aí ele continua, né? Aí ele fala da ambivalência do computador, dos discursos pós-industriais, da automação e das ideologias, tá? Da ambivalência do computador. Quando ele está falando da ambivalência do computador, ele entra na parte do Maturana e Varela, né? Do design ontológico, tá? Que é muito recortado, assim, parecido com o que o Abel falou, né? Que para o Varela, né, a mente não é basicamente uma manipuladora de representações simbólicas, né? Como o computador. Ele vai observar que o mundo pré-definido pode ser representado, mas não como ele aponta. Nós não vivemos esse mundo, né? Então, o design de computadores é, portanto, humanamente significativo, bem como instrumentalmente importante, pois ao projetar ferramentas, estamos projetando modos de ser. Então, é aqui que ele fala do design ontológico, né? Só... Aí ele vai fazendo o fechamento do livro, né? Levantando problemas, então, que tudo que ele debateu no livro fala, né, da descontextualização da sistematização, reducionismo na mediação, né, essa separação das qualidades primárias e secundárias, da redução dos objetos a seus aspectos úteis, da separação do sujeito do objeto, né. Então, ele vai debatendo todas essas, todos esses fatores, e ele acaba tentando fazer uma reflexão de como a gente pode mitigar tudo isso, né? Ele resgata aquela volta de como achar uma libertação, né, da tecnologia. E aí ele fala na volta à natureza, né, e como isso poderia se dar dentro do desenho da tecnologia contemporânea, né?